Boa noite. Olá, boa noite. Por 5 votos a 0, o STJ decide que Lula pode ser preso após julgamento de recurso em Porto Alegre. Ministros avaliaram que a execução da pena provisória não fere o princípio da presunção de inocência. Advogado de defesa do ex-presidente diz que corte manteve a posição punitivista. E PT cobra análise de recurso no Supremo. Defesa de Temer não vai recorrer da decisão que quebrou o sigilo do presidente. Ministro Barroso do Supremo manda a Polícia Federal apurar vazamento de informações sigilosas. Pesquisa CNT-MDA mostra que a popularidade do presidente teve uma pequena melhora, mas o governo dele tem rejeição de 73%. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, propõe a construção de parlatórios para impedir o contato direto entre presos e visitantes nas penitenciárias. A afirmação foi durante a abertura da 13ª edição da Feira Internacional de Segurança na Zona Norte de São Paulo. Raul Jungmann participou da abertura do evento ao lado de comandantes das polícias de todos os estados. O ministro voltou a destacar a intervenção militar no Rio de Janeiro, dizendo que os cariocas vivem em regime de exceção e que não têm direitos e garantias constitucionais. Jungmann comparou a crise na segurança com o período da superinflação no Brasil, dizendo ser algo insustentável e que precisa ser combatido. E como uma das medidas para tentar resolver a crise, o ministro citou a instalação dos chamados parlatórios nos presídios, comandados hoje, segundo ele, pelo crime organizado. Como vocês já viram em filmes, quer dizer, você tem um vidro, você tem um telefone e tudo aquilo que é conversado é registrado. Se houver necessidade, requisita-se ao juiz aquelas informações. A feira traz a São Paulo 150 expositores do Brasil e de alguns países, como a Suécia. Esta marca escandinava apresenta uma das novidades, um colete à prova de balas equipado com uma câmera em alta resolução que capta imagens e áudio. A imagem que ele coleta, ela pode ser cruzada com um grande banco de imagens. Então, assim, a gente começa a dar uma escalabilidade, né, para o agente de segurança a identificar possíveis pessoas sem necessidade de oferecer um grande risco inicial. Da China, esta fábrica trouxe um drone cuja lente faz a leitura facial e até de placas de carro, a uma distância de até 1 quilômetro. Onde que usa helicóptero, muito trabalho dá para substituir pelo drone, reduzir o custo. Só no ano passado, este evento movimentou 830 milhões de reais em negócios. E o setor da segurança como um todo, que já cresce a um ritmo de 8% ao ano, espera um crescimento ainda maior para 2018, 10%. Mas a pergunta que fica é se todo esse otimismo vem sendo acompanhado pelos resultados das políticas públicas de combate à violência. Para este pesquisador do Núcleo de Violência da USP, além de tecnologia, a segurança está ligada a melhorias nos indicadores socioeconômicos. Você tem uma proliferação muito grande dos prédios da administração pública e também de setores empresariais diversos, inclusive áreas de cinema, de shopping center, restaurante, e tudo isso exige, né, segurança privada e acaba fazendo com que a contratação desse serviço seja bem maior. A feira acontece até amanhã no Expo Center Norte. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o general Richard Nunes, anunciou a troca de comando das polícias militar e civil. O coronel Luiz Cláudio Laviano, que já chefiou o BOPE, é o novo comandante da Polícia Militar. Já a Polícia Civil será comandada pelo delegado Rivaldo Barbosa. As mudanças são desdobramentos da intervenção federal na segurança do Estado. Em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, um acidente com um ônibus e um caminhão deixou 2 mortos e 25 feridos. O acidente foi na rodovia Bento Rotger, entre Embu-Guaçu e Tapecerica da Serra, hoje de manhã. Segundo a Guarda Municipal, um passageiro do ônibus morreu. Ele estava sentado atrás do motorista, que ficou gravemente ferido e foi levado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas. Os outros feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Embu-Guaçu. A defesa de Temer não vai recorrer da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso,
que determinou a quebra do sigilo bancário do presidente. Aliados do governo criticaram a medida judicial. A quebra do sigilo é referente ao período de janeiro de 2013 a junho de 2017. Temer é investigado em inquérito que apura suposta propina na edição, em maio do ano passado, do Decreto dos Portos. De acordo com as investigações, a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, teria sido beneficiada. O presidente e a empresa negam as denúncias. Ontem, logo após a decisão do Supremo vir a público, Temer disse que colocaria à disposição da imprensa seus dados bancários. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a decisão de Barroso pegou o Palácio do Planalto de surpresa. Ele reconheceu que a medida não foi bem recebida pelo governo. É a primeira vez que um presidente tem o sigilo quebrado no exercício do mandato. E coube ao articulador político do Planalto a reação mais dura. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, chamou de abusiva a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso. No entanto, disse que o MDBista não vai recorrer. Não obstante o caráter evidentemente abusivo e até absurdo desta decisão, o presidente decide, a princípio, pelo menos até o presente momento, não recorrer desta decisão e mantém, já que não tem nada a esconder, a decisão ontem tomada de revelar, de abrir o seu sigilo bancário à população brasileira através da imprensa. Além de Temer, o STF também autorizou o levantamento do sigilo bancário do coronel João Batista Lima Filho, dos ex-assessores do presidente José Yunes e Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala da JBS, e dos executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. E agora à noite, Luiz Roberto Barroso mandou a Polícia Federal investigar vazamento de decisão sobre quebra de sigilo de Temer. No despacho, o ministro disse que os advogados do presidente tiveram acesso à informação sigilosa da investigação. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Com a decisão, o petista pode ser preso após julgamento do último recurso no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Ainda não tem data para o recurso do TRF da 4ª Região ser analisado. No dia 24 de janeiro, os desembargadores da 8ª Turma mantiveram a condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá e aumentaram a pena do petista de 9 anos e meio, determinada pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O tribunal ainda fixou que a execução da pena poderia ocorrer depois do julgamento do último recurso cabível no tribunal, o embargo de declaração. Instrumento que não tem o poder de mudar a sentença, mas esclarece pontos do acordo. A defesa pedia que Lula recorresse em liberdade também a outros tribunais. Não trato do paciente, nem de suas qualificações, nem de sua biografia. O que se pretende é a reafirmação do princípio constitucional básico da presunção de inocência, que serve e protege qualquer cidadão. Hoje, no STJ, os ministros decidiram, então, que Lula pode ser preso após a análise do último recurso do Tribunal Regional Federal. Para o relator da Lava Jato na Corte, Félix Fischer, a execução provisória da pena não fere o princípio da presunção da inocência. No meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau, no caso dos embargos de declaração, pelo que está até aqui delineado. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, senhores ministros, esse é o meu voto. O voto de Fischer foi acompanhado por todos os outros 4 ministros da 5ª Turma. A decisão unânime do STJ agora joga pressão para o Supremo Tribunal Federal. O STF tem outro habeas corpus pedido pela defesa de Lula. O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, negou e mandou o caso para análise no plenário. Agora cabe à presidente do Supremo pautar o tema, mas a ministra Carmen Lúcia resiste em colocar o assunto em votação. Após o julgamento no STJ, o PT cobrou do STF a análise do recurso do petista.
Em nota, o partido diz que o Supremo deve se pautar pela Constituição e não por uma agenda política. O texto diz ainda que o ex-presidente foi condenado sem provas e que Lula é inocente. Sepúlveda Pertence, que defende Lula e foi ministro do STF, disse que o STJ manteve hoje a posição punitivista e perdeu chance de evoluir. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Superior Tribunal de Justiça injetou uma nova dose de realidade na fábula construída por Lula. Ao negar o pedido para livrar o condenado antecipadamente de uma ordem de prisão, o tribunal deu de ombros para a ofensiva política do petismo. Lula e seus devotos imaginavam que, criando uma atmosfera de conflagração, conseguiriam amedrontar o judiciário. Já não havia colado no TRF4. Deu errado também no STJ. Resta agora saber que papel fará o Supremo Tribunal Federal. Às vésperas do julgamento em que o TRF4 confirmou a sentença de Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizia que, para prender o Lula, vai ter de prender muita gente. Mais do que isso, dizia ela, vai ter de matar gente. O STJ abriu um pouco mais a porta da cela. E o único cadáver que surgiu em cena até agora foi o da candidatura presidencial de Lula. O jogo passa a ser jogado no STF. Se salvar Lula da cadeia, a Suprema Corte pula dentro da cova. Boa noite. A Justiça de São Paulo bloqueou 25 milhões de ações da JBS Friboi para substituir o seguro garantia que o grupo se comprometeu a apresentar. A medida atendeu a um pedido da própria defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. De acordo com os advogados, eles não conseguiram contratar o seguro garantia junto ao mercado para o bloqueio de 238 milhões de reais. A decisão é na ação penal em que os irmãos Batista são réus por usarem informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. De acordo com o Ministério Público, eles venderam papéis da empresa e compraram dólares pouco antes das delações deles serem homologadas. Wesley e Joesley teriam evitado um prejuízo potencial de 138 milhões de reais. A Procuradoria foi contra o sequestro de 25 milhões de ações do grupo, uma vez que as ações da JBS são voláteis e que o preço delas oscilou constantemente nos últimos meses. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 4 políticos do PP pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão, os deputados José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria e os ex-deputados João Pisolatti e Mário Negromonte se tornaram réus. A partir de agora, eles vão responder a uma ação penal no Supremo. A denúncia do Ministério Público foi apresentada em março de 2016, no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, o grupo teria recebido recursos de propina em contratos firmados entre empreiteiras e a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, entre 2006 e 2014. O ex-diretor Paulo Roberto Costa, indicado pelo PP para o cargo, também é acusado de participar do esquema. Os deputados José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria negam o envolvimento com o caso. Os outros políticos ainda não se manifestaram. A Câmara Municipal de Embu das Artes aceitou hoje o pedido de afastamento do prefeito da cidade, Ney Santos, do PRB, acusado de ligação com o crime organizado. A solicitação de afastamento foi do próprio prefeito, que alegou motivos pessoais. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Ney Santos usou uma rede de postos de combustíveis gerida por ele para lavar dinheiro do crime. E em 2016, o prefeito de Embu das Artes chegou a ter a prisão preventiva decretada. Mas por meio de uma liminar, o STF garantiu a posse dele e manteve o prefeito solto, em decisão confirmada hoje pela Suprema Corte. Com a decisão dos vereadores, o prefeito de Embu das Artes fica afastado por tempo indeterminado. Na ausência dele, quem assume é o vice, Peter Calderoni, do MDB. Em ano eleitoral, as entregas de várias obras são anunciadas. Agora, em 2018, em menos de 2 meses, 2 estações de metrô já foram inauguradas. A estratégia não é nova. No período de 12 anos, de 1998 até 2010, 19 estações foram entregues, 18 em ano de eleição.
Com o viaduto pronto, operários se apressam para instalar os trilhos e a rede elétrica. A linha 13 Jade da CPTM terá pouco mais de 12 quilômetros de extensão e 2 estações, que o governador garantiu inaugurar antes de deixar o cargo em abril para concorrer à presidência da República. A promessa de um trem para ligar o centro da capital até o aeroporto de Guarulhos tem mais de 15 anos. Vem desde o primeiro governo de Geraldo Alckmin, quando ele garantiu que o serviço começaria a funcionar em 2005. José Serra prometeu para 2010. No caminho, o prazo foi estendido até a Copa de 2014. Depois, 2015, 2017 e agora, início de abril. Mas a operação plena está prevista só para junho. Copa do Mundo de novo, na Rússia. Na semana passada, ao inaugurar a estação Eucaliptos na linha 5 Lilás, prometida para 2014, Alckmin sinalizou que pretende tirar parte do atraso neste ano eleitoral. Prometeu entregar 20 estações de trem e metrô. Estratégia recorrente entre os políticos. Os números mostram que, fora da pré-campanha, quase não tem obra para inaugurar. No metrô de São Paulo, por exemplo, no período de 12 anos, de 1998 até 2010, 19 estações foram entregues, 18 em ano de eleição. Para esse professor especialista em infraestrutura, o cronograma já é pensado para isso. Eu entendo que os políticos, quando vão e viram administradores, ajustam o seu fluxo de caixa para que os pagamentos dessas obras ocorram e elas sejam concluídas perto do período eleitoral. A camada mais escura de asfalto lisinha salta aos olhos. Olhou, já viu que está tudo novo. Tem gente que desconfia. Em ano eleitoral, o prefeito João Dória vai sair da prefeitura, vai ser candidato a governador. A ideia da prefeitura é trocar o pavimento de 400 quilômetros de vias até junho. Estão na lista corredores como a Avenida do Estado e a Marginal do Tietê. Tudo ao preço de 550 milhões de reais. Mais que o investimento deste ano previsto em saúde e o triplo do destinado à educação. E para asfaltar mais, o prefeito Dória remanejou verba de última hora. Quase 200 milhões que seriam usados para fazer corredores de ônibus. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, está em Washington, nos Estados Unidos. Ele pediu ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, autorização para usar um empréstimo de 111 milhões de dólares na implantação de portas-plataforma em 37 estações das linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô. Alckmin afirmou nos Estados Unidos que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e foi o único inscrito em um processo de prévias internas do partido e que vai deixar o governo de São Paulo no dia 6 de abril e depois irá trabalhar na campanha em tempo integral. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT-MDA, mostra que com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a popularidade do presidente Michel Temer teve uma pequena variação positiva dentro da margem de erro. O levantamento também mostra que, apesar da condenação em segunda instância no processo do triplex em Guarujá, o ex-presidente Lula continua liderando as intenções de voto para a presidência da República. Segundo a pesquisa, Lula, do PT, tem 33,4% das intenções de voto para presidente da República, seguido pelo deputado Jair Bolsonaro, do PSC, que aparece com 16,8%. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, tem 7,8%. E Geraldo Alckmin, do PSDB, registra 6,4%, enquanto Ciro Gomes, do PDT, tem 4,3%, seguido por Álvaro Dias, do Podemos, com 3,3%. Fernando Collor de Mello, do PTC, com 1,2%. E Michel Temer, do MDB, tem apenas 0,9% das intenções de voto. Abaixo de Temer aparecem Manuela Dávila, do PCdoB, com 0,7%, e Rodrigo Maia, do DEM, que tem 0,6%. De acordo com a pesquisa, Lula venceria todos os cenários de disputa no segundo turno.
O levantamento da CNT também mediu o índice de popularidade do governo Michel Temer. As entrevistas foram feitas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, após a decisão do governo de intervir com tropas militares na segurança pública do Rio de Janeiro. Mesmo com o anúncio, o governo Michel Temer foi considerado ruim e péssimo para 73,3% dos entrevistados. Na pesquisa de setembro do ano passado, os que consideravam o presidente ruim ou péssimo eram 75,6%. 20,3% consideram o governo regular. Em setembro do ano passado, esse número estava em 18%. Outros 4,3% acham o governo ótimo ou bom. No ano passado, esse percentual era de 3,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2%, para mais ou para menos. O crescimento dos que consideram Temer ótimo ou bom oscilou positivamente dentro dessa margem. A produção de veículos do Brasil subiu 6,2% em fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Anfavea, que é a associação que representa as montadoras, foram produzidos 213.500 carros comerciais leves, caminhões e ônibus. No bimestre, a produção acumula 431.600 unidades, 15% a mais do que nos 2 primeiros meses de 2017. Já a produção industrial caiu 2,4% em janeiro na comparação com dezembro de 2017, após crescer 4 meses consecutivos. Os dados do IBGE divulgados hoje mostram que é a queda mais acentuada desde fevereiro de 2016. Na comparação com janeiro do ano passado, a produção subiu 5,7% e em 12 meses acumula uma alta de 2,8%. O dia foi quente em São Paulo, choveu e nem mesmo a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado aliviou o calorão. Vamos à previsão para amanhã com Fernanda Azevedo. O calor prevalece em todo o estado de São Paulo e não teremos muitas mudanças até o fim da semana. Aqui na capital paulista, o tempo segue bem abafado, com possibilidade de temporais que podem ser em pontos isolados da cidade. E as temperaturas também não vão variar muito. Amanhã, a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Na quinta e na sexta-feira, teremos as mesmas marcas. O dia amanhece com 18 e a máxima vai aos 28 graus. E após a confirmação de mais macacos mortos por febre amarela em Santo Amaro e em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde vai incluir a partir de amanhã as unidades de saúde dos bairros Itaim-Bibi e Morumbi, na Zona Oeste, na campanha de vacinação. No litoral paulista, a Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe também anunciou que vai intensificar a campanha depois que 2 macacos foram encontrados mortos com a doença na área da Mata de Guaraú. O objetivo é vacinar a população ao longo de 32 quilômetros até a Barra do Una. A Baixada Santista é a região com menor cobertura desde que a campanha foi lançada em janeiro. Até agora, apenas 36,8% dos moradores foram imunizados. O provável envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra virou um problema diplomático entre o Reino Unido e a Rússia. O ex-coronel do serviço secreto russo, Sergei Skripal, e a filha dele, de 33 anos, foram internados em Salisbury, em estado grave, depois de terem tido contato com alguma substância tóxica. Eles foram encontrados desmaiados no banco de uma praça. Skripal era, na verdade, um agente duplo que espionou para a Rússia e para a Grã-Bretanha. Quando se descobriu que ele passava segredo de espiões russos na Europa, Skripal foi preso em Moscou por traição. Ele foi para a Inglaterra anos depois, em uma troca de espiões entre a Rússia e os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, afirmou que vai responder robustamente a qualquer evidência de que agentes russos envenenaram Skripal, mas que não era possível dizer nada neste sentido agora. A Rússia disse que não tem informação sobre o que pode ter acontecido e está disposta a colaborar com a investigação para acabar com as especulações sobre o caso. No segundo dia de visitas da delegação da Coreia do Sul à Coreia do Norte, o governo comunista prometeu suspender os testes nucleares e de mísseis e dialogar com os Estados Unidos.
A decisão foi anunciada por um diplomata sul-coreano depois da reunião com o presidente norte-coreano. Kim Jong-un afirmou que, enquanto durar o diálogo, nenhum teste balístico ou exercício militar será feito em território norte-coreano. O ditador também teria se mostrado disposto a desnuclearizar a Península Coreana, desde que a segurança de seu país esteja garantida. Uma nova reunião de cúpula sobre o tema vai ser feita em abril na zona desmilitarizada entre as Coreias. O presidente Donald Trump elogiou o que chamou de primeiros esforços sérios para um diálogo sobre a Coreia do Norte, mas que os Estados Unidos estão atentos para ver aonde eles vão levar. Há 100 dias do início da Copa do Mundo, o governo russo lançou um vídeo de contagem regressiva para a competição. O presidente do país aparece fazendo embaixadinhas. A contagem regressiva dos russos para a Copa mostra craques de várias partes do mundo, como o Ronaldo Fenômeno e o argentino Diego Maradona, fazendo embaixadinhas e comemorando a proximidade do Mundial, que terá início no dia 14 de junho em Moscou. No vídeo, até o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entra na contagem batendo bola com o presidente russo Vladimir Putin, que parece não ter muita intimidade com a redonda e nem estar muito preocupado com eventuais atrasos na construção das arenas. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, saiba como se prevenir das doenças que mais atingem as mulheres.